Graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 46 a seguir. Continue em espírito de oração, que Deus venha usar a minha vida para abençoar a sua. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, aonde tinha transformado água em vinho, e ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum, quando ouviu dizer que Jesus vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu que fosse curar seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se você não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: vá, seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que seu filho estava vivo. Então perguntou a que hora seu filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, à 1h da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquela era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: o seu filho vai viver. E ele, toda a sua casa creram. Podeis tomar assento. Essa é uma passagem bem conhecida de toda a igreja, mas eu gostaria de compartilhar com você em poucas palavras, acredito, 1h30. Brincadeira, gente. Aqui muitos, quem tem criança pequena sabe, quem tem filhos recém-nascidos, ou quem tem já da idade de 7, 10 anos, se coloque no lugar desse pai, desse oficial. Não vou colocar aqui o crédito desse oficial, mas de um pai. Aqui, quem daria a sua vida para o seu filho? Quem daria tudo o que você tem para curar o seu filho? Pois é, esse homem aqui, tão poderoso, um general, um cara tão poderoso no mundo carnal, que se humilhou perante todo o seu crédito, toda a sua autoridade, e ele ouviu falar de um homem que poderia curar o seu filho. Só que, como temos vários e vários Tomés, nós temos que ver para crer, certo? Se não acontecer um milagre na tua frente, será que nós não vamos crer ou não vamos deixar de crer em Jesus, vendo ou não vendo? Se coloque no lugar do pai, você mãe, você faria de tudo para que seu filho estivesse são, curado. Quantas noites em claro você já deve ter passado com seu filho em febre, ou com seu esposo ou sua esposa ardendo em febre, se preocupando em achar algo para tentar resolver, amenizar essa dor. Várias vezes, irmãos, algumas vezes, quando meu filho Felipe ficava mal, a primeira coisa que você, como pai, você pensa: Senhor, passa essa febre para mim, passa a dor que ele está sentindo, passa ela para mim, deixa que eu sinta essa dor, porque o meu filho não merece, deixa que eu sou mais velho, sou maduro, é só uma criança. Imagina o que passou na cabeça desse homem, irmãos.
O texto aqui vai nos apresentar, irmãos, uma família em crise. O filho de um oficial do rei estava gravemente enfermo, à beira da morte. O que João 4, nos versos 46 e 47 nos relata, nós não sabemos a idade do menino, ou quanto tempo o menino estava doente. João não registra esses detalhes porque ele deseja que a nossa atenção esteja voltada para Jesus e não para a enfermidade. E quantas vezes em nossa vida nós estamos voltados com a nossa mente, nosso pensamento em algo que não faz parte da nossa vida cristã, e nós deixamos Jesus, que é médico dos médicos, que é o que pode fazer um milagre na minha e na tua vida, e nós focamos no nosso problema, na nossa dificuldade, na nossa dor, esquecendo que Cristo é quem vai curar, é quem vai sarar, é quem vai aliviar a nossa dor. Irmãos, o foco do Evangelho não é o tamanho da doença, mas é a grandeza do Salvador. O desejo pela cura, ele acompanha a humanidade desde o início. Nós vivemos em um mundo marcado por dor, por enfermidades, por crises emocionais, por traumas, por sofrimentos espirituais. Irmãos, a medicina, ela é um presente de Deus na nossa vida. Ela tem um papel fundamental, mas há situações em que nós, seres humanos, chegamos ao nosso limite. Se não é Deus na nossa vida, se não é a misericórdia de Deus na minha e na tua vida, o que seria de nós? Há momentos em que as nossas posições, o nosso dinheiro, o nosso conhecimento, os contatos que nós temos, não vão resolver nossos problemas. Esse oficial poderia ter tudo isso. Poderia ter fama, dinheiro, contatos com os reis de qualquer província, mas não conseguiria curar a vida do seu filho. É justamente, irmãos, nessas horas que Deus nos mostra que a nossa maior necessidade não é apenas um milagre, mas é encontrar a Jesus. É nesse momento que existe Deus, que existe um Deus, que Ele continua agindo na minha e na tua vida até os dias de hoje. Para o nosso olhar humano, parece que não tem jeito, mas para Deus, para Ele tem jeito. Para Ele tem cura onde você pensa que não tem cura. Para Ele tem transformação onde você pensa que não tem transformação. Para Ele tem sorriso onde você pensa que só tem choro. Aonde a tua lágrima não cessa, onde a minha lágrima não acaba. Para Ele tem sorriso. Para Ele tem paz no nosso coração. Esse texto vai nos ensinar que Jesus não está limitado pela distância, pelo tempo e nem pela gravidade da enfermidade. A única palavra do Senhor, uma única palavra foi suficiente para mudar a situação que parecia irreversível naquela família. E notem que no final do verso vai dizer assim: a casa vai ser transformada. A salvação chegou naquela casa. E essa noite eu queria dizer para você que hoje você é um portal, você é uma porta, você é a voz do Senhor na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver, para que a salvação entre naquele lugar, para que vidas sejam transformadas através da tua. A cura do filho do oficial do rei acontece quando Jesus estava pela segunda vez em Caná. O mestre voltou de Jerusalém para a Galileia, para a cidade do casamento, onde ele já tinha feito o primeiro milagre, a transformação da água em vinho. Naquela época, irmãos, Cafarnaum havia um homem, um alto funcionário, ligado à casa civil e militar de Herodes. Um cara importante, o mais importante daquele lugar.
aonde nada o afetaria, mas ninguém sabia o que acontecia dentro da própria casa. O problema que tinha no lar dele, aquela doença no filho dele que angustiava a sua vida, que ele já deveria ter gastado tudo, mundos e fundos, como disse, já não sobrava mais nada. O desespero já estava batendo. Aquele pai aflito ele ouviu que Jesus estava numa cidade próxima. Ele não mediu esforços para chegar até ele. Pois embora esse homem fosse uma autoridade, ele também vai reconhecer a autoridade de Jesus, que a autoridade de Jesus é maior do que a dele. Somente Jesus, irmãos, pode realizar o milagre na minha vida e na tua vida. Ninguém mais. O verso 47 ele diz assim: ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, ele ouviu. O que você está falando hoje no teu trabalho? O que os teus amigos, a tua família está ouvindo? O que eles pensam quando você fala: ei, Jesus pode curar você, Jesus pode restaurar o teu casamento, Jesus pode fazer um milagre que eu não posso fazer. Ah, mas eu estou sofrendo há anos e nada se resolve, eu não tenho resposta. Ei, mas é no tempo de Deus, não é no teu tempo. O oficial era um homem nobre, mas o seu filho estava doente, pois os títulos e honras não eram garantia nenhuma para ele naquele tempo. Esse homem vivia em Cafarnaum, que ficava praticamente a 24 quilômetros de Caná. Um homem nobre deveria ter carros, cavalos. E ele ouviu falar: ei, tem um cara chamado Jesus, que esse pode curar o teu filho, que esse é o único cara que vai resolver o teu problema, que vai cessar a tua angústia, vai cessar o teu desespero. É só ele. O primeiro e grande detalhe, irmão, que nós vamos ver nesse texto que está em destaque, é que o pai, ele ouve falar de Jesus. Este segredo ele é comum em muitos dos milagres de Jesus. Primeiro alguém ouviu falar dele, alguém ouviu falar de Jesus e após tomou uma atitude de ir até ele. Quantos aqui de nós ouvimos falar de Jesus na nossa juventude? Quantos de nós ouvimos falar desse nome tão poderoso que é Jesus? Que ele transforma, que ele salva, que ele cura, que ele muda a nossa vida. Não, eu vou ficar rico, Jesus entrou na minha vida, eu vou ficar milionário. Não, querido. Você ouviu falar de um Jesus que vai te levar para o céu, que é um Jesus que você vai guardar dentro do seu coração, guardar todos os seus mandamentos, a sua palavra até a eternidade. E até lá nós vamos enfrentar crises, vamos enfrentar problemas, vamos enfrentar terremotos, vamos enfrentar tudo. Romanos 10, capítulo 10, verso 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Isso significa que a fé ela obtém ouvir a verdade de Jesus. Foi o nome que esse homem ouviu. E enfatiza a importância de pregar o evangelho, de pregar a palavra de Deus aonde nós estivermos, irmãos. Quanto mais pessoas ouvirem falar de Jesus, mais elas vão querer ter um encontro com Ele. Mas como nós vamos falar de Jesus se a gente não estiver bem? E se a gente estiver triste, cabisbaixos, cansados? Como que nós vamos falar de Jesus? Só que é esse Jesus que vai curar o filho desse homem
que restaura a saúde dele, que traz a salvação para a casa dele, que vai trazer a minha saúde, a tua saúde, vai renovar o teu corpo, a tua mente, a tua alma, o teu espírito. A fama de Jesus começa a percorrer toda aquela região da Galileia, até chegar nos ouvidos daquele homem. Se tem uma coisa que a gente mais ouvia, eu principalmente, na minha juventude, era ouvir esse tal de Jesus, cara. Era ter congresso de jovens, Max, Jesus vai estar lá. Bora para o congresso, Jesus vai estar lá. Eu disse, mano, o que eu quero saber desse Jesus? Que benefício ele vai trazer para a minha vida? O que ele vai fazer com a minha vida? Me fala. Mas quando eu ouvi falar de Jesus, eu me coloco agora na vida desse menino, com uma febre tão forte, à beira da morte, que quando eu ouvi falar de Jesus, aí eu corri atrás dele. Porque é na hora do aperto ali, ó, que você está sendo apertado e moído, que você vai lembrar, ei, eu ouvi falar de Jesus uma vez. E é só Ele que vai poder resolver o meu problema. Só Ele vai trazer a solução que eu preciso para a minha vida. Só Ele que vai transformar aquilo que eu mais preciso. O nome do Senhor Jesus, Ele tem a capacidade de chegar em todos os lugares, independente da distância, da situação econômica, da raça ou até mesmo da crença, irmão. Não importa. O nome de Jesus vai chegar naquele lugar. O homem demonstra um grande respeito por Jesus. Ao vir pessoalmente, ele podia ter mandado seus servos, vai lá em tal lugar buscar Jesus que eu preciso dele aqui. Não, irmãos, a autoridade dele ficou de lado. Ele se humilhou, ele foi ao encontro de Jesus. E por que às vezes nós não nos humilhamos para sequer ouvir falar, sequer ouvir a voz de Jesus? Por que este homem, tão poderoso que era naquele tempo, tinha de tudo, tinha todos ao seu redor, se humilhou, poderia ter mandado alguém atrás de Jesus com o melhor carro, o melhor cavalo e trazer Jesus até ele? Não, ele correu atrás de Jesus. Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu quero te ouvir. Jesus, eu preciso de uma palavra de ti. Ele realmente acreditava que Cristo pudesse curar o seu filho, mas não pensava que pudesse curar à distância. Por isso que ele implora que ele viesse curar o seu filho antes que morresse. O nome de Jesus, irmãos, é tão poderoso que ele chega em lugares onde nem mesmo a polícia pode ir. Eu e você podemos ir. Mas alguém vai levar o nome de Jesus naquele lugar. O nome de Jesus chega também em lugares onde ninguém tem coragem de ir. O nome de Jesus chega até mesmo no fundo do poço para alcançar aquele que está caído. O nome de Jesus chega dentro de cavernas de leprosos, onde ninguém tem mais coragem de entrar, irmãos. É aquele lugar que você pensou, onde você não tem mais coragem de entrar, é ali que Jesus vai fazer que você entre ali. Que você entre ali só para falar o nome de Jesus. O nome de Jesus chegou até mim, o nome de Jesus chegou até você. Na pior hora da nossa vida, no pior momento em que eu e vocês nos encontrávamos. Se ele ouviu falar de Jesus, é porque teve um mensageiro, irmãos. Se esse homem ouviu falar de Jesus, é porque você é o mensageiro. Eu sou o mensageiro. Aquele homem só ouviu falar de Jesus porque alguém decidiu abrir a boca e testemunhar dos feitos dele. Deus já fez tanta coisa na tua vida até esse momento hoje, que as pessoas estão sem entender o que está acontecendo com você. E você só diz assim, foi Jesus que fez isso na minha vida. Foi Jesus que tirou isso. Foi Jesus que restaurou aquilo.
foi Jesus que me curou, foi Jesus que arrancou a dor que apertava o meu coração. A fama de Jesus percorria os lugares, porque quem via ou vivia os milagres de Jesus não ficava calado, mas começava a testemunhar. Se você tem visto ou vivido milagres de Deus, irmãos, na sua vida, hoje a sua missão, hoje a minha missão é testemunhar o milagre. Aquilo que Deus fez na tua vida, aquela transformação que Ele fez em você, ela precisa ser testemunhada onde você for. Você é o mensageiro da parte de Deus nessa terra. Nós estamos vendo o mundo como está, irmãos. Nós estamos vendo o que está se passando nesse mundo. Poucos estão dizendo sobre Jesus, poucos estão se falando de Jesus, pouco está se dizendo desse nome tão poderoso que é. Independente do lugar aonde você estiver, abra a tua boca, testemunhe, conte dos grandes feitos que Deus tem feito na tua vida. Não perca a oportunidade, irmãos. Seja no meio da tua família, aproveita a tua família. Aproveita o tempo que você passa em família. Seja aquele parente mais chato que você tem. Lá vem o crente de novo. Lá vai ele orar pelo alimento. Lá vai ele dizer que Deus fez isso com ele. Faça, irmão. Fale do nome de Jesus nesse momento, aproveite. O oficial foi até Jesus. Muitos ouvem falar de Jesus, mas poucos realmente decidem ir até Ele. Poucos deixam o seu ego, o seu orgulho e preferem ficar ao léu do que buscar a Jesus, do que buscar a resposta em Jesus, do que buscar a cura em Jesus. Ah, pastor, mas o senhor fala assim, parece ser fácil. Não, não é fácil não, irmão. Antes de eu falar isso aqui para vocês, essa palavra vem para mim. Eu preciso me curar todos os dias. Eu preciso me transformar todos os dias. Eu preciso pedir perdão todos os dias. Por isso, desse tema, a palavra de Jesus gera cura e salvação. Eu quero que essa palavra hoje que você saia daqui carregando ela, que você leve cura, que você leve salvação aonde você for. Não é a placa de igreja, foi a maná ou foi a comissão. A palavra é Jesus, a cura é Jesus. Certamente estava em Cafarnaum e se deslocou para Caná em busca de socorro para o seu filho. Percorreu uma distância tão grande, por meio de montanhas, dependendo da posição geográfica daquele lugar. Quantos obstáculos ele enfrentou para chegar até Jesus, desesperado? Você já se colocou no lugar de um pai desesperado? Você está em casa, deitado, dormindo, daqui a pouco a sua esposa, o seu filho começa a se agitar, você não está entendendo, ele está passando mal, e você vai fazer o maior esforço para levar ele para uma UPA, para um hospital, para que para que alguém faça alguma coisa. Nós vamos aprender aqui, irmãos, que chegar até Jesus e viver os milagres, nós vamos enfrentar obstáculos. Infelizmente, muitos não vão estar dispostos a enfrentar esses obstáculos para viver esses milagres. Muitos querem milagres, até mesmo vivem pedindo oração, o famoso crente 6 horas por mim, né? Mas não estão dispostos a enfrentar nenhum tipo de obstáculos para viver o milagre. Não é Jesus, é modo iFood, que você vem na igreja ou qualquer outro lugar, você pega o seu milagre e vaza. Não é. É sacrifício, é joelho dobrado no chão, é oração atrás de oração, é 1 ano, é 2 anos, é 5, é 10, é 40, até a eternidade. Que quando nós estivermos lá com o Senhor, acabou, não precisa mais, porque a gente já alcançou o que tinha que alcançar.
Às vezes nós vamos enfrentar lutas, provações, angústias, até que o Senhor venha nos buscar. Aí você vai dizer: Senhor, mas o milagre não veio. Sim, mas eu estou aqui. Eu estou aqui na tua frente. Você não vai ter mais choro, você não vai ter mais lágrima. Nós só vamos agora regozijar na presença do Senhor. Ele foi até Jesus em busca da cura, mas ele foi só em busca da cura, ele esqueceu da salvação. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse, curasse o filho, porque estava à beira da morte. Só que o oficial estava tão ansioso pela cura física do filho, pois ouvira que Jesus estava naquela região, e ele esqueceu que não era só o filho que ele podia salvar, era toda a sua casa. Irmão, você veio aqui essa noite pensando que talvez você venha atrás de uma cura. Não, mas você vem atrás de uma salvação completa para a sua casa, para o seu casamento. Irmãos, eles nunca tinham visto Jesus, mas ele acreditava no relatório dos outros. De tanto ouviu falar: Jesus faz isso, não, Jesus curou fulano, Jesus transformou água em vinho, Jesus faz isso, aquilo. Ele foi atrás de Jesus, ele não perdeu tempo. Ele correu desesperadamente para que o Senhor salvasse a vida do seu filho. Muitas vezes nós estamos em busca de algo que, na verdade, nós estávamos buscando outra coisa. E Deus sabe como atrair o homem para a sua presença. É por causa de um milagre físico, ou porque a porta estão fechadas, ou porque estava com problemas. Muitos se voltam atrás de Jesus por causa disso, esquecem do resto. Mas hoje, irmão, permanecem na presença do Senhor, não por interesse, mas sim por aquilo que Deus é. Ou seja, este oficial do rei foi até Jesus com interesse na cura do filho, mas o plano de Jesus não era apenas liberar a cura, mas era liberar a salvação para aquela família. Às vezes Deus permite o problema dentro da nossa casa para que nós possamos ir até Ele e reconhecermos que só Ele pode mudar a situação na nossa vida. Eu não sei qual foi o motivo que você veio aqui essa noite, mas Jesus, esse sim, Ele sabe qual foi o motivo que você veio aqui essa noite. Não foi para ver uma bela de uma pregação, quem sabe, o pastor fazendo mágica aqui em cima, rodando, fazendo firulinha e cantando resenha. Não. Você veio aqui porque o Senhor te trouxe. O Senhor tem algo poderoso para a tua vida. Eu não posso dar nada para você. Eu posso orar por você. Posso te ajudar em oração. Mas eu fazendo milagre eu não posso. Mas aquele Jesus, ao Deus que eu sirvo, esse sim pode curar você. Esse sim pode tirar o problema que te aflige. Esse sim pode restaurar a tua vida, irmãos. Que possamos crer em Jesus, irmãos, independente dos milagres. Jesus, com aquelas palavras, ele não falava somente ao Pai que suplicava, mas ele falava para todos os judeus da época, de uma forma geral. Ele não falava só para um, para outro, não, ele falava para uma multidão. Quem ele era e por que ele estava ali. O apóstolo Paulo chegou à conclusão quando ele fala que os judeus pedem um sinal, enquanto os gregos buscam por sabedoria. Era assim, primeiro os judeus queriam ver, para depois crer. E é assim até hoje. Muitos não criam na palavra, ou pelo testemunho de Jesus, e sim pelos milagres. Entretanto, o mestre sabia que esse tipo de fé era vacilante, era imperfeita, era superficial.
A vontade de Jesus era que os seus discípulos acreditassem nas suas palavras, como a samaritana fez, irmãos. Ela ficou um momento ali com Jesus, ouvindo ele falar. Jesus relatou toda a vida dela. E aquela mulher saiu desesperada, pulando de alegria, porque teve alguém que falou tudo sobre ela. E quando ela chega na vila, na sua cidade, ela fala quem era Jesus, de quem ela ouviu falar. Ela testemunha. Deus sempre decide provar a nossa fé, irmãos. Jesus vai colocar à prova a fé daquele oficial do rei. Quem, em seu muito amor paterno, supera aquela prova inicial de fé? Quem vai suportar, irmãos, um pai vendo o seu filho arder em febre, passando mal, quase morrendo? Qual é a nossa primeira ação como pais? Senhor, cura meu filho. Ou Senhor, passa para mim essa dor dele. É instintivo o pai fazer isso, ou a mãe fazer. Mas aquele homem ouviu falar de um Jesus que cura, um Jesus que salva, e muitos por aí não estão mais dizendo isso. Esqueceram de quem era Jesus, que é só história. Jesus é só uma história, que Jesus não transforma mais, que Ele não salva mais, que Ele não cura mais. Mas nós estamos aqui porque nós cremos em um Jesus que transforma. Nós cremos no Jesus que ainda salva. Nós cremos no Jesus que ainda batiza com o Espírito Santo. É por isso que nós estamos lutando contra esse mundo, para pregar o Evangelho, para quem ouviu falar de Jesus através da minha boca, através da tua boca. Quem sabe o teu colega ou tua colega está esperando amanhã você chegar no trabalho e dizer quem era Jesus para ele, de tanto que ouve você falar de Jesus no trabalho. Bastou só uma palavra de Jesus para aquele homem. No verso 50, disse-lhes: vai, pois o teu filho vive. A palavra de Jesus, ela é suficiente. Aquele homem, mais uma vez, ele roga para que Jesus fosse com ele até a sua casa para curar seu filho. Porém, Jesus vai liberar uma palavra de vitória sobre a vida dele, dizendo: ei, vai, o teu filho já vive. Eu não preciso descer até a tua casa, meu querido. O teu filho vive, vai para a sua casa. Vai que ele está lá te esperando de braços abertos. E quem sabe essa noite, irmãos, tem alguém na tua casa hoje esperando você chegar e dizer assim: ei, Jesus passou por aqui e já curou. Enquanto eu estava lá na igreja, a palavra do Senhor passou aqui, ó, o Senhor deu uma ordem: ei, teu filho está vivo, a saúde da tua família está melhor, alguém na tua família estava mal, está curado hoje. Esse oficial do rei creu na palavra de Jesus, que Jesus tinha liberado. Ele logo tomou a atitude de retornar para sua casa, sem questionar a Jesus, e sem continuar insistindo para que Jesus seguisse ele. Pô, Jesus, vamos lá comigo, pelo amor do teu Pai, vamos comigo. Se não, vai, porque o teu filho já vive. Irmãos, nós precisamos confiar na palavra de Jesus. Se Ele já liberou uma palavra de vitória para mim e para você, a nossa vida já é outra. Nós temos que ter a convicção e a certeza que a palavra do Senhor foi liberada para mim e para a tua vida essa noite. A cura já chegou, a transformação já chegou, a salvação já chegou na nossa casa. A palavra de Jesus, ela rompe a distância. O relato sobre essa cura do menino, do filho do oficial do rei, juntamente com a cura do servo do centurião, registra em Mateus 8, 5 e 13, registrado em Mateus 8, 5 e 13, Lucas 7, de 1 ao 10, revela que Jesus,
que Ele é capaz de curar a partir da distância. Ele não precisava estar no local. Bastou apenas uma palavra. Uma palavra. E essa palavra que eu queria deixar para vocês aqui essa noite, irmãos. De que Jesus, apenas falando uma palavra, Ele pode resolver o teu problema essa noite. A tua aflição, a tua dor. O oficial, ele foi conduzido a Jesus através da dor. Mas a fé e a confiança em Jesus contribuíram para a operação do milagre. Irmãos, nós precisamos acreditar que basta só uma palavra de Jesus para que Jesus venha liberar sobre a nossa vida um milagre.